Paz, alegria, bem-vindo ao canal mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua vida, que esse dia seja repleto das bênçãos de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, compartilha. Se quiser entrar no grupo de WhatsApp também, aí na descrição desse vídeo tem um link para você entrar, um grupo fechado, para você receber os conteúdos deste canal. Estamos em oração por todos os inscritos do canal e também recolhendo todos os pedidos de oração para colocar nas intenções da Santa Missa diária e na adoração ao Santíssimo Sacramento. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é espetacular. Parece estranho dizer isso, mas é espetacular. Peço que você fique até o final desse vídeo para você entender. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 1, versículos de 1 até o 17. Muitos já sabem do que se trata, é a genealogia de Jesus. Vários nomes aqui. Parece algo meio chato falando, nomes e tudo, mas você não tem noção da mensagem profunda que tem para nós esse Evangelho da genealogia de Jesus. Não está aqui por acaso no Evangelho de Mateus. Não está aqui à toa. Tem uma mensagem muito profunda que dá um sentido novo à nossa história, à nossa vida. Fica até o final desse vídeo para você entender. Então vamos lá. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 1 a 17. Diz assim: Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boz de Raabe, Boz gerou Jobed de Ruth. Jobed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobatel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliacim, Eliacim gerou Azó, Azó gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante. Em toda a genealogia de Jesus, nós vamos ver que tem vários tipos de pessoas. Inclusive é incluído 3 mulheres aqui. Raabe, a prostituta, Ruth, uma estrangeira, e Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora. Então a gente tem aqui algo já bem atípico. Numa genealogia dos judeus, havia só homens, mas Mateus inclui essas 3 mulheres. E isso é interessante. É interessante porque nós vamos ver que são 3 mulheres que não eram bem vistas. Então já nessa genealogia Jesus dá um sentido. Aqui a gente vai ver Jesus dando sentido a toda uma história. Quando Jesus entra na história humana, ele dá sentido a tudo. Assim como Jesus, quando ele entra na nossa vida, ele dá um novo sentido a toda a nossa vida, toda a nossa história. Isso é interessante demais. E nós vamos ver que Jesus, ele se torna humano na história, ele entra na história, ele faz parte da história, ele se torna humano, mas sem deixar de ser Deus. Ele vem na história humana marcada pelo pecado, pelo erro, mas sem deixar de ser Deus. Aqui, a genealogia de Jesus é marcada por erros gravíssimos, adultério, assassinato. Tem aqui a prostituta Raabe, tem uma estrangeira Ruth, ou seja, é marcada.
Jesus, ele é filho de Davi, é considerado filho de Davi. Davi foi um homem adúltero que se juntou com a mulher de Urias, se casou com a mulher de Urias, teve um filho com ela, mandou matar Urias, se tornou assassino. Então Jesus, ele está dentro de uma história marcada pelo pecado. Raabe, uma prostituta, mas na ânsia de Deus salvar o seu povo, Deus se utiliza de uma mulher, de uma prostituta. Deus se utilizou dela e na genealogia aparece o nome dela, porque Deus quer salvar e Ele se utiliza da história, mesmo marcada pelo pecado, e Ele dá sentido a tudo isso. Ele dá um sentido profundo, um sentido novo. Jesus deu sentido até à cruz, que era a pior morte, era a maldição. Jesus dá sentido a tudo. Quando Jesus entra na história, Ele muda tudo, Ele dá sentido novo a tudo. Quando Ele entra na nossa vida, na nossa história, tudo ganha um novo sentido. Mesmo que a nossa vida, nossa história seja também marcada por erros, pecados, Ele pode restaurar. Então Ele vem e restaura toda uma geração que havia sido também tocada pelo pecado, amaldiçoada pelo pecado, tido consequências por causa do pecado. Então vem toda esta geração e chega em Maria, aquela mulher concebida sem pecados, escolhida e preparada por Deus para quebrar todo esse mal, toda essa maldição, para poder Ele entrar na história, mudando toda a realidade, para Ele vir salvar. Deus, na sua ânsia de salvar, Ele vem em toda essa história humana marcada pelo pecado, e aí Ele entra com a sua santidade e dá sentido a todas as coisas. A santidade de Jesus entrou na história humana. A divindade de Jesus entrou na história humana. Ele entra como homem sem deixar de ser Deus, para nos trazer de volta esta imagem e semelhança de Deus, esta essência divina para nós, que nos santifica, que nos torna plenos da graça de Deus. Jesus vem para isso. Ele entra na sua história e Ele muda a sua história. Se a sua história foi marcada por erros passados, se a sua história foi marcada por uma geração, e nesta geração tiveram pessoas que fizeram coisas horríveis, pecados, pactos, seja lá o que for, saiba que Jesus entrando na sua história, tudo isso é quebrado, tudo isso ganha um novo sentido, tudo isso é revertido. Não fique se lamentando pelo seu passado, pelas gerações, por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer. Se Jesus entra na sua vida, e também, se você permite que a mãe dele entre e faça parte da sua vida, você vai ver toda uma geração sendo lavada. Você vai ver toda a sua história ganhando um novo sentido. Que nós possamos então louvar a Deus, porque a nossa história, mesmo sendo marcada, pode ganhar um novo sentido quando Jesus entra nessa história. E Ele já entrou nessa história. Ele já entrou na sua família. Ele já entrou na sua vida. Ele já entrou e Ele vai fazer a diferença. Ele vai dar um sentido novo. Até o sofrimento que você passa, Ele pode dar um sentido. Até a cruz pesada que você carrega, Ele traz um outro sentido. A cruz agora pode ser símbolo da sua vitória, de uma vida nova, de ressurreição. Tudo vai ganhar um novo sentido quando Jesus entra na sua história, na sua vida. Louvemos ao Senhor por isso. Louvemos ao Senhor e vamos viver essa expectativa e celebrar muito bem o Natal. Esse Jesus que se encarna, que entra na história humana como ser humano, mas sem deixar de ser Deus, para nos mostrar como é o jeito certo de ser humano e para nos resgatar esta essência divina, a imagem e semelhança de Deus em nós. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o seu dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.